Fala pessoal, tudo certo? Professor Kendi aqui. Mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, eu tenho uma pessoa para ser entrevistada, minha convidada do lado esquerdo. Só que dessa vez eu estou apontando para a direita. Aqui, minha convidada Vivi. Palmas para ela. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você estiver assistindo, né, esse vídeo. E vamos que vamos, estamos aqui. Quero agradecer ao Kendi pelo convite para gravar esse vídeo, né, para o canal, famosíssimo canal, né, de física Obrigado do Kendi. Acho que vai bombar graças à sua presença. O canal vai duplicar os inscritos, já já. Nossa, quem? Tomara, depois eu quero participação dos lucros, hein? Tá bom. PNL, não. PL, não sei que sigla é. Participação Eu do também. Agora eu não faço a menor ideia, mas tudo bem. Tudo bem. Gente, Tamo junto. Vivi é a pessoa que eu trouxe para vocês hoje. Ela é especialista em física. Geografia. Física sou eu. Um dia eu chego lá, amigo. Um dia eu chego lá. Com a sua ajuda, Beleza. me torno especialista em física também. Em homenagem a ela, estou usando esse background, um mapa mundi. Espero que vocês gostem do mapa mundi. Aqui, ó. Muito bonito esse mapa mundi aqui, que inclusive ela usa em algumas aulas de geografia dela, que eu já vi. Ah, esse mapa é muito fofo, né, cara? Da hora. Ela que escolheu. Tá certo? Então, vamos começar, Vivi? Você está preparada? Vamos, bora lá. Simbora. Algumas perguntas. Acho que você, sim. Se você se sentir incomodada com a pergunta, pode desviar e não responder. Tá bom? Ah, tá. Vou tentar aqui, né? Tipo, de frente com o Kendi, né? Tipo de frente com o Gabi, só que é de frente com o Kendi. Isso, exato. Vamos ver o que vai sair. Vamos lá? Pode ser. A primeira pergunta para você. Fale um pouco da sua trajetória de aprendizado de geografia, por favor. Isso não é uma pergunta, né? Isso é um pedido. A minha trajetória na geografia, bom, eu ingressei, né? Eu me formei em geografia na Unicamp, né? Universidade Estadual de Campinas. Eu ingressei no curso de geografia noturno no ano de 2010 e me formei em bacharelado e licenciatura em 2016, né? Após isso, né, eu já engatei direto no mestrado, também na Unicamp, né, no IG, que é o Instituto de Geociências da Unicamp, e concluí o mestrado em Geografia também, com especialização em análise territorial e planejamento, né, territorial. O meu objeto de estudo, né, no mestrado foi mapeamento ambiental participativo, e eu terminei o mestrado em 2019, né, ano passado. Tá fresquinho aí, né? Não sei se eu vou continuar o doutorado, não tão já. Tenho algumas ideias para isso, mas por enquanto estou apenas trabalhando nas escolas, né? Enquanto professora de geografia. Maravilha, muito bom saber. Estamos falando com uma mestra em geografia, que não é uma pessoa qualquer. Mais respeito. Imagina. Vamos lá, muito bom. Obrigado pela resposta. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Me fale um pouco sobre sua trajetória profissional, por favor. Minha trajetória profissional enquanto professora, né? Como eu disse, eu ingressei na Unicamp em 2010, né? No curso de Geografia. E já a partir de 2011, eu comecei a lecionar, né? A dar aulas de Geografia, mas para turmas do pré-vestibular, né? De cursinho pré-vestibular em cursinhos populares, né? Então, o meu primeiro contato, né, com a sala de aula foi justamente em um cursinho popular de Campinas,
chamado Herbert de Souza, né? Um cursinho que fica na região lá da Vila... Parque Uziel? Não. Vila União, né? O cursinho é exatamente, praticamente do lado do terminal Vila União, né? Terminal de ônibus. Periferia de Campinas, né? Você deu aula no Herbert também? Eu também dei aula lá. Olha só que... Caraca, gente! Aliás, a gente começou a aula no mesmo ano. Em 2011. Em 2011 eu comecei a dar aula em salas de aula. Eu dava aula particular antes, mas sala de aula foi 2011 para frente. Comecei com cursinhos populares também. Mas o Herbert foi então. 2013, 14 que eu peguei. Um semestre só. Você ficou um semestre. Eu fiquei muito tempo no Herbert. Eu fiquei coisa de 4 anos lá. 4? Né? 4 anos. Você não ficava no período noturno, então? Teve um ano que eu fiquei no período noturno. Depois eu passei por todos os períodos, porque o Herbert é um dos cursinhos populares de Campinas que tem os 3 períodos, né? Tem tanto pré-vestibular quanto pré-vestibulinho lá. E seu curso era noturno, então você começou manhã e tarde, provavelmente. A geografia na Unicamp, né, tem essa possibilidade. Eu passei no noturno, só que a gente tem essa flexibilidade, né, de poder puxar disciplinas em outros horários. E com certeza, a partir do meu 2º ano, eu comecei a fazer isso, né? Pegava disciplina de manhã, tarde, à noite, na Unicamp, e aí conseguia, enfim, misturar com as aulas do Herbert, né? Nesse primeiro momento. E é bem legal, porque eu tenho uma experiência com o cursinho popular desde o início. Eu amo o cursinho popular, eu acho que... E eu fico muito feliz que cada vez mais estão surgindo novos cursinhos populares, né? Em diversos lugares aí, cidades também. Antes se concentravam muito nas grandes cidades, agora a gente encontra cursinho popular até em cidades pequenas, médias, inclusive Valinhos, que é a cidade onde eu moro. Temos um cursinho popular aqui, né, que é o cursinho do sindicato. E assim, atualmente eu estou num cursinho popular que é o Marielle Franco, né, em Campinas. Marielle Franco. Você quer fazer uma propaganda do Marielle Franco porque ele é diferente dos outros? Obviamente, eu já vou aproveitar o espaço aqui. Exato, Marielle é bem diferente, né? Obviamente, o nome já diz tudo. Poxa, não preciso nem ficar me estendendo muito aqui em relação ao nome, muito forte, e realmente esse foi o intuito, né? Uma homenagem a Marielle, que até agora, né? Enfim, não temos respostas em relação ao que aconteceu, quem são os responsáveis por tamanha atrocidade, mas enfim. E um dos grandes diferenciais assim do cursinho Marielle Franco em Campinas é que é um cursinho organizado por mulheres, apenas mulheres, e composto apenas por mulheres também, né? Então, todas as professoras, né? O corpo docente é formado apenas por mulheres, e sim, tudo totalmente organizado por mulheres. E por que a gente, né, pensou nisso? Porque há muito tempo, né, todas as professoras que lá estão, de todas as disciplinas, a gente comenta muito entre a gente, né? E isso é uma realidade. O quanto as mulheres muitas vezes são excluídas, né, de diversos espaços, né, discriminadas, enfim, perdem vagas de emprego muitas vezes por besteira, assim, pura e simplesmente por ser mulher, né? E aí então, como uma maneira de tentar nos fortificar, né, enquanto mulheres e falar, poxa, não, a gente pode também dar aulas num cursinho pré-vestibular, né? Então essa proposta foi levada adiante, né? Porque se a gente for parar para analisar, isso é muito nítido, assim, não sou eu, Vivi, que estou dizendo, né? Não é uma coisa que eu estou tirando aqui da minha cartola,
mas é algo que está aí escancarado para todo mundo ver, né? A maior parte... O Kenji deu uma risadinha da cartola, Você né? tá com roupa Excelente de essa expressão. mágica, né? Só mostra cartola. Olha, eu juro para você que se tiver uma cartola aí, eu acho que é fenomenal, assim. Eu adoraria ganhar uma cartola. Inclusive, meu aniversário está chegando, né? Então fica a dica aí para vocês todos. Se quiser Verdade. me presentear com uma cartola, estou aceitando. Mas assim, o que eu estava querendo dizer, só para fechar essa ideia, é que está escancarado, né? Para quem quiser ver aí a quantidade de professoras mulheres que estão, né, nos cursinhos pré-vestibulares e ensino médio em relação à quantidade de homens, né? É muito desigual, né? Principalmente nas escolas particulares. Então, assim, Marielle vai meio que contra a corrente, né? A gente tenta demonstrar que não, as mulheres também são capazes de ser professoras de cursinhos pré-vestibulares e ensino médio, assim como os homens, né? Então, um grito de busca por igualdade, né? Cada vez mais aí, entre os gêneros. Super apoio. Tá cheio de professoras maravilhosas que não tem muita oportunidade, tipo a Vivi. Tipo eu. A Vivi. Exatamente. É que eu gostaria de Pura e mais simplesmente. oportunidades. Eu sei, não é possível. Claro, poxa, queremos oportunidades também, em Mostrar o todos os serviço. aspectos. Mostrar o serviço, exatamente. Exatamente. Tem gente que julga antes de assistir uma aula, né? Olha assim, dois currículos, um é homem, outro é mulher. Ah, vamos pegar o homem aqui, que acha que ele vai cuidar melhor da bagunça da sala, teoricamente, mas ele não sabe nada da matéria. Então, eu não sei muitas vezes o que é levado em consideração. Às vezes, só pura e simplesmente por ser homem, a figura do homem, Sim. né, Põe mais respeito. impõe mais respeito, sei lá o que é levado em consideração. Mas Eu acho que tem, estamos aí. e tem mais. Eu já fui excluído também, mesmo sendo homem. Mas eu descobri Sério? mais ou menos o perfil que procuram. Tem escolas que querem, que tem fama de aluno bagunceiro. Escola particular que tem muito aluno bagunceiro, por exemplo, e eles dão preferência para quem já deu aula por muitos anos no estado, porque na cabeça Olha, deles o estado é muito bagunceiro, é várzea, e se a escola é várzea e o cara está acostumado com isso, a escola particular bagunceira vai ser tranquila para ele. Né? olha só. Nem assistem aula teste, só não fazem nada. Não sabem nem se você sabe a matéria. Eles pegam por outros critérios. Terrível isso. Obscuros, Obscuro. critérios obscuros aí que a gente nem imagina muitas vezes, né? Vai entender. Eu, Mas sendo é homem, já isso. perdi vaga para outro homem também, viu? Fica tranquila. Passei muitos anos sem aula, muitos. Não tá Acontece, fácil para ninguém, não é mesmo? não tá fácil para ninguém. A gente tem que se ajudar. Lembrando, eu sempre convido alguém Precisamos. do meu círculo de conhecidos e, de preferência, professores jovens para dar um empoderamento para os professores jovens. Que os professores mais velhos Importante. já têm muito nome no mercado, já tem uma fama, eles já nem eles dormem, conseguem proposta de aula, né? Eles já têm contato, Já cai assim, né? Tipo, tá cai do ali. céu neles. Ai. A gente tem que se ajudar. Inclusive, se souber de algum lugar que paga bem, que está precisando de professor de física, me avise. Sempre bom dar uma reciclada para lugares melhores. Inclusive, eu Pode deixar. escola também, né? Temos uma escola em comum. Uma das nossas escolas é em comum. A gente dá aula em Campinas. Assim, exato, né? Eu e você nos conhecemos numa festa de aniversário, né? Inclusive de um professor que em breve vai estar falando aqui no canal também, né? Que eu fiquei sabendo. Exato. Já dando spoiler aqui. O spoiler, eu conheci Mas. ele no Herbert de Souza. A gente voltava de ônibus junto. Ah, não.
Não, cara, não acredito. Sério. O É, Herbert, eu falo, cara, o Herbert, ele é um espaço ali que eu não sei explicar exatamente. Tipo, todo mundo passou por lá. É muito doido isso. Muito doido. é um bom começo, E né? É um ótimo é um começo. ótimo começo, é um ótimo começo. Exato. Ele é um E a dos gente tá. poucos que paga ainda, né? A maioria dos cursinhos não paga nada. Ali dava um salarinho por aula. O Herbert tem uma ajuda de custo, isso é Tem. fundamental, né? Inclusive para alguns professores que não tem mesmo, né? Muitas vezes como pagar o transporte. É mais para o transporte mesmo, né? Para ajudar nessa parte, Não dá para assim. É enriquecer com muito aquele legal. salário. Não. É uma ajuda de. Não, é uma ajuda de custo mesmo, Mas já é mas melhor do que muito. os que não dá nada. Nossa, tem vários que não dão nada. Pois é, né? Complicado. Mas é isso aí, querido. Deixa eu fazer mais perguntas para você. Então, Tá bom. aliás, antes de eu passar para o próximo, teve algum outro cursinho popular sem ser Marielle Herbert que você deu aula? Sim, eu já dei. Eu sou a louca dos cursinhos populares, né? Eu comecei no Herbert, depois eu fiquei um ano num cursinho chamado Expressão Popular, que fica na região do Carrefour Campinas Valinhos, né? E aí eu fiquei um ano no Expressão Popular, depois eu fiquei um ano também no cursinho Trio, que fica em Barão Geraldo, inclusive de um grande coordenado aí por um grande amigo meu, Cabé, professor de história, que inclusive eu conheci também no Herbert de Souza, né? Uau, Olha só, o Herbert é o núcleo, né? assim, E é isso. Então foram 4 cursinhos populares até então, e uau, atualmente estou no Marielle Franco. maravilha, sucesso. Deixa eu perguntar mais um. Você prefere dar aula para qual faixa etária e por quê? Nossa, essa pergunta complicada. Mas assim, vamos lá. No início, eu vou ser bem sincera, eu preferia os mais velhos, né? Ensino médio e cursinho, né? Mas por conta dos assuntos que podem ser tratados, sabe? Com os mais velhos, a gente pode acabar falando coisas, principalmente questões polêmicas, políticas, que para os mais novos, por exemplo, do 6º ano, é impossível, né? Eles não têm ainda maturidade suficiente para debater determinados, né? Discutir determinados assuntos, isso é normal. Então, assim, para mim, no início, eu tinha preferência pelos mais velhos por conta disso, né? Dessa possibilidade de poder trabalhar com temas mais polêmicos, assim, que eu acredito, né, para mim, no caso, eu acho que é mais legal. Mas depois da primeira vez que eu peguei uma sala que eu tive contato com uma sala de 6º ano, e isso foi em 2016, 2015, 2016, demorou um pouquinho, né? Eu fiquei de 2011 até 2015 só dando aula para o pré-vestibular, e só em 2015 que eu fui ter contato com os menores, né? E aí, mesmo assim, tipo, né, eu fui com aquele receio, porque muita gente fala, poxa, 6º ano é complicado. Se você sobrevive ao 6º ano, você sobrevive a qualquer coisa, né? Ah, Então, muita gente. esse também do 6º ano a história do meme do Coringa, não é? O ator foi dar aula por uma semana no 6º ano para enlouquecer e atuar melhor. Então, pois é, tem diversos memes, né, em relação à questão 6º ano. de como lidar com o 6º ano, que realmente não se trata de uma tarefa fácil, você tem que ter um certo jogo de cintura, paciência, né? São outras demandas, muitas vezes eles são muito carentes, é um público em que, além de
transmitir o conhecimento, né, fazer com que eles aprendam aquele conteúdo específico, você muitas vezes também tem que lidar com as emoções daquelas crianças, né, na maioria das vezes, né, e eles se apegam muito fácil a você, né, professor, assim, então é um desafio, e eu gostei, eu achei bacana, né? O meu primeiro sexto ano, agora eles estão se formando, né, neste ano, né, no 9º ano, e me apaixonei também. Então, atualmente, respondendo a sua pergunta agora definitivamente, no início eu preferia os mais velhos, mas hoje eu gosto dos dois, assim. Então, tanto o sexto quanto o terceiro ano do ensino médio, sabe? Acho que cada um tem as suas especificidades, mas eu aprendi a lidar e a gostar dos dois, né? Então, para mim, tanto faz. Podem me oferecer aulas no sexto, no terceiro, que estamos indo. Okay? É tipo isso. Poxa, que legal. Eu diria que comigo é bem parecido, mas o motivo era diferente. Eu preferia os mais velhos também. Aliás, eu preferia cursinho, porque não tinha prova para corrigir. Só por isso. Essa era a minha preferência. Eu prefiro cursinho. Essa parte é importante também. Eu tinha esquecido desse detalhe. Pois é. Bom, tem as outro provas, fator. né? Geralmente, povo de cursinho é que já reprovou, né? A água tá batendo lá tá subindo. Então, eles normalmente dão um pouco mais de garra, um pouco mais de vontade para tentar aprender. Exato, tem essa questão da disciplina também, muitas vezes que é complicado, aí já entra em questões de pedagógicas, né, no sentido do sexto ano, muitas vezes, infelizmente, né, alguns alunos não chegam à escola com um certo nível ali de educação para poder, sei lá, respeitar os colegas e os professores, né, como deveria ser. E aí, para os mais novos, consequentemente, muitas vezes, além de professores, a gente tem que acabar sendo educadores, né, no sentido... E isso é muito complicado muitas vezes, né? Um trabalho dobrado e árduo também, né? Não é fácil educar uma criança, ainda mais 40 crianças, né? Porque normalmente as salas das escolas geralmente aí vem aparecendo com 40, 30, né, crianças mais ou menos, seja particular ou pública, né, muitas vezes. Tá certíssimo. É complicado, a gente dobra e desdobra na nossa profissão. Completamente. Vamos fazer mais perguntas. Vou pular aqui o cronograma. Para você, por que um professor de geografia é importante? Nossa, pergunta ótima. Deixa eu ver. Para Por que dar o professor... o valor da sua própria profissão. O valor, né? A geografia e tudo mais. Pois é. Bom, para mim, né, enquanto profissional da área de geografia, né, professora de geografia e tal, eu acredito que os professores de geografia, especificamente, eles contribuem muito para o desenvolvimento crítico, né, dos alunos, né? Então, fazer com que eles saiam, né, da sua zona de conforto e comecem a questionar as coisas, não pura e simplesmente aceitar tudo que chega ali, né, todas as informações de maneira passiva, mas fazer dessas informações um instrumento, né, como posso dizer, um instrumento mesmo, né, uma ponte
o combate, né, às desigualdades sociais, por exemplo, né, as diferenças, a tudo que está acontecendo, né, de errado, né, em relação a diversas coisas, né, como, por exemplo, ao meio ambiente, né, não precisa nem só ser voltado aí para a questão de pessoas, mas, por exemplo, do meio ambiente, a degradação ambiental e tudo mais. Então, pensar por que tudo isso vem acontecendo, né? Então, a serviço de quem? Né? O desenvolvimento da técnica, da tecnologia, das técnicas de tecnologia é algo excelente, de fato, em alguns pontos, mas em outros, né, a gente vem assistindo tanta coisa errada, tantos problemas, e então eu acho que assim, o professor de geografia ele tem esse papel, né, de juntamente com a história, né, porque geografia e história mãozinha dada ali, né, sempre. Exato. Então, através dos conhecimentos históricos, né, dos processos históricos, é fundamental a gente entender o nosso passado e, com isso, aplicar no futuro, no presente, né, na verdade, de maneira a tentar, no caso, não repetir os mesmos erros, né? E, enfim, e é isso, né? Pensar sempre de uma forma crítica. O porquê que estamos nessa situação, né? Qual que é o real motivo disso, né? Quem são os principais aí atores, né? Dos determinados diferentes processos aí, diferentes, sei lá, diferentes assuntos, enfim, é mais ou menos isso. Então, o desenvolvimento do senso crítico, né? Então, acho que isso é o mais importante aí. Professor de geografia, o que os professores de geografia contribuem, né? Para os estudantes, de maneira geral. Senso crítico. É muito essencial isso. Tem gente que engole as coisas, nem julga se faz sentido ou não, né? Aceita umas Exato. coisas, nem tem a menor noção da vida. Saber discernir, além de ler, né? O Paulo Freire fala muito sobre isso, né? A pedagogia da autonomia, né? Da libertação, né? Não basta você apenas ler, saber ler. Você tem que interpretar aquilo e entender como aquilo influencia na sua vida, né? Um determinado problema e na vida dos demais, né? Do grupo, né? Social. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Maravilha. E deixa eu perguntar para você, você já pensou em desistir da carreira? Olha, já pensei várias vezes, inclusive. E o motivo disso, eu acho que é a famosa conversa, né? Todos os colegas, inclusive, acho que a gente conversou sobre isso Sim. há alguns dias, né? E eu acho que todos os professores acabam expondo as mágoas, né, com colegas de profissão em relação à profissão, né, e tudo mais. Mas já pensei em desistir, principalmente por conta da desvalorização, né? Infelizmente, a gente sabe, isso está exposto aí também. Mais uma vez, vou usar, né? Não tô tirando da minha cartolinha isso. Não é uma informação minha, mas, poxa, tá aí escancarado também para quem quiser ver. A gente sabe que no Brasil, diversos outros lugares do mundo também, mas no Brasil especificamente, né, já que estamos falando de Brasil agora, Desvaloriza o professor. desvaloriza muito, né? Principalmente aí nas públicas, né? É muito triste, assim, a gente parar para analisar as reais condições de trabalho de um professor, uma professora da rede pública, por exemplo, né? Com baixíssimos salários, muitas vezes sem incentivos, né? No sentido de, como se diz, os auxílios, né? Pouquíssimos auxílios também, alimentação, transporte, às vezes nem tem nada disso, né? E é muito complicado porque, poxa, aí a gente já
começa a puxar coisas lá do passado, né? Poxa, a profissão de professor é tão importante, né? O que seríamos de nós se não tivessem sido, né, os nossos professores, né? Poxa, nada praticamente. Tudo que a gente, grande parte, né, das coisas que a gente aprendeu, a gente deve, né, ao trabalho, né, à dedicação dessas pessoas. E é aquilo, né? A profissão que como é que é? Dá um pontapé aí para todas as outras, né? Abre as portas das outras. Abre as portas para as outras profissões, seja de advogado, médico, engenheiro, né? Essas pessoas se formam através do trabalho de profissionais da área da educação, né? Seja no ensino básico ou no ensino superior, né? Sempre tem um professor ali, né? Tentando te ajudar a transmitir um conhecimento de alguma forma, e mesmo assim somos uns dos mais desvalorizados, né? No É Brasil, muito né? triste. No Brasil, exato. Parece que na Porque Coreia, ouvi dizer, me corrija se eu estiver errado, para você ser um na professor, Coreia, não sei. você precisa se formar em alguma faculdade antes, depois você vai tentar ser professor. Você tem que ter no pré-rec, assim, é mega respeitado, todo mundo quer ser professor na Coreia, parece. Que é o título de Caraca, respeito, é o cara que mais manja de tudo. olha que No massa. fundo é mesmo, né? É o cara que mais manja. Sem ele, os outros não aprendem nada. Tenta aprender sozinho. Você vai saber tudo de geografia sozinho, por conta? Eu duvido. É difícil, Eu falo a é mesma coisa para difícil. física. Tenta aí. Às vezes você consegue, mas eu acho Sim. difícil. Tenta sozinho aprender sem um professor. Muito difícil. Muito difícil. Nossa, o papel do professor é fundamental, essencial, né, na vida de todos, né, de toda e qualquer pessoa, né? E você, né? Já fazendo uma pergunta para você, que é ser descendente de japonês, né? E você esteve no Japão Já, há um tempo. E já. como é que é a questão do professor no Japão? Não sei se você sabe alguma coisa. Olha, eu não pisei em nenhuma escola. O que eu sei é o de sempre escutar dos outros mesmo, mas eu não pisei em nenhuma escola. Eu fui trabalhar, fui peão de fábrica lá. Mas Mas conversando assim com conversando, pessoas. me falam que lá os professores são mega respeitados. Não, não, É o que eu ouço dizer também. não precisa nem chamar muita atenção. O povo já fica quieto com medo, como se existisse um poder de socar porrada. Do tipo, melhor você não me irritar, senão eu taco porrada em você. É como se existisse. Mas não precisa, o povo respeita naturalmente lá. Não fala enquanto o professor fala. Sim, É outra cultura, né? Do tipo, é o famoso ditado. cultura, falou tudo. Quando um burro fala, os outros ficam em silêncio. Pois é. Lá respeitam mais, mas eu acho que é por medo. Eu acho que lá é por medo. Na Eu Coreia realmente. respeitam, mas não é por medo, é por admiração mesmo. Oh, não vamos interromper ele, ele é foda, deixa ele falar. Oh, é outro tipo, mas também respeita. Bacana, né? É legal a gente fazer essas pesquisas, né? E, enfim, e aprendendo, né? E descobrindo qual que é o papel do professor. Na verdade, o papel do professor a gente sabe, né? Mas Sabe? a valorização, né? Do profissional, do professor, né? Dos diferentes lugares do mundo. É Uhum. muito doido isso. Eu diria que os professores às vezes não sabem verbalizar a própria importância, porque ninguém pergunta isso para eles todo dia. Por que você é importante? Mas, sem querer, ele já faz, né? Ele só não sabe verbalizar às vezes. Eu diria que É, você é importante para o aprendizado de geografia por motivos que você não sabe. Por exemplo, eu acredito que ser aluno seu vai encarar a geografia com outros olhos. Imagina esse mapinha aqui na aula, aqui, ó. Você vai ter outros olhos. Nossa,
que fofinho, que legal, deixa eu prestar atenção. Porque né? não é só matéria, só matéria como ai, não aguento mais. É o que eu estava discutindo, inclusive, com amigas nessas últimas semanas, né? Esses dias de pandemia, de isolamento, a gente começa a questionar, né? O nosso trabalho, a nossa existência, inclusive, né? Questões filosóficas. Mas aí a gente entrou na questão que eu estou procurando ainda descobrir quem foi que disse essa frase, elaborou essa frase, mas é uma frase que ela é muito propagada, ela já foi muito propagada, eu já ouvi em diversos lugares, diversas pessoas falando que é o seguinte, nós temos, as nossas escolas são do século XIX, os professores são do século XX e os alunos são do século XXI, né? Então tá cada um em um estamento, né? Em uma caixinha ali, praticamente um isolado do outro. E quando a gente vai ali uni-los, acaba não dando tão certo assim, né? Por isso que é aquela questão, né? Precisamos nos sempre, né? Atualizar, isso é fato, mas não só o professor, né? Não só o profissional da educação, mas as escolas também precisam rever, né, o seu modelo de ensino, né? Enfim, são questões difíceis, né, de serem resolvidas, porque tem muita política envolvida, muito jogo de interesses, né? Mas é algo a gente pensar e realmente, né? Poxa, escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI, com tantas novidades aí, né? As tecnologias cada vez mais apuradas, e a gente tem que correr atrás do preju, né? Sempre. Né? Professor é uma das profissões, e é uma das coisas que eu gosto muito na profissão de professor, que é essa ideia de que a gente precisa sempre estar correndo atrás, né? De novas coisas. A gente sempre está se atualizando, aprendendo coisas novas também, e a gente também aprende muito com os nossos alunos, né? Não é só a gente que está ali para ensinar. Eu não concordo com esse ponto de vista, né? É o professor que está ali, cala a boca, fica na sua, escuta o que ele tem que falar e pronto, né? Não, os alunos também têm muito, né? Muito a nos oferecer, né? Sempre, né? A cada aula eu acabo aprendendo coisas novas com os meus alunos, e isso é fantástico, assim. É muito legal. Eu percebo também, de acordo com as dúvidas que surgem, eu já começo a mudar minha explicação das próximas vezes que eu explico a mesma coisa. Porque vai que surge de novo essa dúvida, né? Pois é. Eu não tive essa dúvida, mas se alguém teve, eu já incluo na minha próxima explicação do assunto. A gente vai se atualizando. O cara que não se atualiza vai ter problemas, né? Vai ser antiquado. Mas realmente esse modelo que a gente propaga é muito arcaico, né? É muito século XIX, esse jeito de dar aula. A gente tem... as fileirinhas, né? O quadro negro ali, muitas vezes. Agora, eu acredito que após, né, a pandemia, com a volta presencial, as escolas elas vão ter que sair um pouco da sua zona de conforto e vão ter que se atualizar de alguma maneira. Não vai ter jeito, né? Porque, poxa, durante as aulas online, né, o ensino EAD, a gente descobriu tanta coisa, né? Aprendemos tantas possibilidades inovadoras, né? Tantas coisas assim que chamam a atenção do aluno, né? E que contribuem muito aí para o processo de aprendizagem. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Pós-pandemia, né? O nosso regresso aí às aulas presenciais, né? Eu ainda parto do princípio que tem que ter uma
uma readaptação, né? Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos. Sim, aguardemos. Aguardemos. E, Vivi, você, por um acaso, tem alguma dica para alunos que são completos iniciantes em geografia e querem aprender geografia para o vestibular? Olha, eu tenho muitas dicas, inclusive para essa parte, como você me disse que iria perguntar isso, eu fiz aqui, eu elaborei uns slides. Eu vou compartilhar com vocês, pode ser? Pode ser, por favor. Mas assim, é só para organizar mesmo essa parte final, né? Porque eu acho que é bem importante. E aí fica como uma grande dica mesmo, né? Para todos que se interessarem pelo assunto. Aqui. Bem, então, como o Kenji já havia me dito, né, que perguntaria isso, eu organizei aqui alguns pontos importantes sobre este assunto, né, que merecem destaque. Então, algumas dicas, tá, mais pontuais, assim, no que diz respeito ao estudo da geografia para o vestibulinho e para o vestibular. Então, assim, de maneira geral, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, né, as dicas mais abrangentes, né, em relação à geografia, como estudar geografia, e vocês vão ver aqui que muitas dessas dicas, elas podem ser aplicadas, inclusive, para outras disciplinas, né? Isso é super normal também de acontecer. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui que eu coloquei de importante, organização dos materiais e do espaço de estudos, né? A gente já tem que ter ali muito bem claro o que a gente vai estudar naquele dia, né? Qual que é o capítulo, qual que é o módulo, né? Qual que é o assunto. E outra coisa, em relação ao espaço, né? De preferência que seja um ambiente organizado, porque, né, acaba fluindo melhor, né, o seu estudo ali, né, você fica com a mente mais tranquila, né, num espaço mais arejado, organizado também, como se fosse uma biblioteca, né? Não é uma delícia estudar na biblioteca? Saudades, inclusive, de estudar na biblioteca. E falando em biblioteca, eu estudava muito na biblioteca do IFGW. Da Lembrei física. isso. É uma delícia. Nossa! Que biblioteca maravilhosa, gente. Eu passei grande parte da minha graduação estudando na biblioteca da física, juro. Física. E eu tenho muitas saudades, assim, uma das primeiras coisas, assim, que quando eu for para a Unicamp, eu quero, né, tirar um dia para ficar na biblioteca da física estudando qualquer coisa, sei lá. Muito bom. Muito bom. Outra dica aqui importante, né? Claro, assistir às aulas, obviamente, né? Mas, além de assistir, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Além de assistir, você também precisa anotar questões importantes, né? Então, eu sempre falo, gente, não deixem o caderninho morrer. Não é só porque a gente está tendo aula EAD, né? Tipo, à distância e tudo, que vocês não precisam mais fazer anotações, porque eu sempre libero os slides para eles, né? Depois. Eu falo, poxa, ó, vamos fazer esse acordo. Eu vou mandar os slides para vocês, mas é importante que vocês façam anotações, porque escrever, né? O simples ato ali de você estar escrevendo faz parte do processo de você, exato, internalizar, né? E associar aquele conteúdo, né? Então, sim, vocês precisam fazer anotações, e isso não só para geografia, todas as disciplinas, né? Outra coisa aqui também muito importante da geografia é a questão da interdisciplinaridade, né? Não só da geografia, né? Diversas aí, mas é muito comum aparecerem questões nos vestibulares, nos exames da vida, de questões que possuem várias disciplinas ali interrelacionadas, né? Então, no caso da geografia, as que são mais próximas, assim, eu digo, que normalmente costumam aparecer mais questões, é biologia, química, muitas vezes,
e história, né? Sociologia, filosofia. Física, né? não? Física, eu estou tentando lembrar aqui, mas acredito que Eu acho sim, que com certeza. Principalmente no que diz respeito às questões relacionadas magma da Terra. Aos movimentos da Terra, né? As questões de geologia. Com certeza a física também está no pacote. Matemática, enfim, todas, né? De certa maneira, acabam se interrelacionando, né? E isso também é muito importante. Você aprender e você, né, aprender a fazer essas associações entre as mais variadas disciplinas. Leitura essencial, né? Além de você escutar as aulas, assistir as aulas, seria interessante, né? É interessante, na verdade, que você tente pelo menos fazer uma leitura dinâmica que seja, né, do capítulo específico. Normalmente os capítulos não são longos, né, dos materiais didáticos. Então vale a pena você dar uma lida também nesses capítulos. Outra coisa importante, né, isso aqui é fundamental para geografia, mas não só. Análise de mapas, né? O que seria da geografia sem os mapas, não é mesmo? É um dos nossos principais objetos aí, instrumentos, né, na verdade, de estudo, né? São os cartogramas, os mapas. Análise de gráfico também é fundamental, sempre acaba aparecendo, caindo. Análise de tabela e as famosas tirinhas e charges, né? Tipo da Mafalda, do Calvin, que são as mais corriqueiras, né? Daquele Hagar também. Então, é importante saber interpretar esses dados aqui também, essas informações. Além disso, resolução de exercícios, né, gente? Isso para todas as disciplinas é fundamental, né? Não basta apenas a gente só ir ali, né, recebendo informação, a gente tem que aplicar isso de alguma maneira e no caso, o melhor caminho disso é justamente resolvendo exercícios, porque é só a partir da resolução de exercícios que você vai ter uma real noção de se você está realmente entendendo ou não, né? Se você está realmente gabaritando os exercícios, conseguindo resolvê-los, ou se está tendo alguma coisa ali que você está com mais dificuldade, aí você tem que acabar, né, fazendo aí alguma revisão, né, nos seus estudos. Além dar mini observação sobre essa daí do resolução de exercícios? Claro, ótimo. Ainda mais para exatas, né? Poxa, mas fundamental. Relacionado para sua área mesmo. Para gel, diga. Para gel, serve para muita coisa de humanas. Eu assistia a aula e copiava, mas não fazia exercício. Daí, eu não tinha ideia como é que eles iam perguntar. E eu decorava coisa que ninguém pergunta. Eu decorava a data que acabou uma guerra. Eu decorava a data da... Não, ninguém pergunta esses números aí. Sem resolver exercício, você não sabe nem o que vão te perguntar. Mas, tipo, copiei, mas eu não decorei 100% do que eu copiei. E eu focava em coisa que ninguém pergunta. Você só descobre resolvendo exercício. Exato. Né? A resolução de exercícios é um termômetro, né? E mais, uma das coisas que eu sempre falo também para os meus alunos, os pré-vestibulandos, né, principalmente, resolvam provas anteriores. É um dos melhores caminhos. Né? Pega a prova aí de 2019, né? Vestibular 2019, 2018, da Unicamp, do Enem, da FUVEST, sei lá, qualquer aí concurso que você vá prestar, é legal que você tenha um contato prévio com o modelo da prova, né? Porque você consegue entender o que muitas vezes pode ser cobrado, como que eles acabam cobrando determinado assunto, né? Então, é muito interessante, fundamental que você conheça, né, o exame que você vai prestar, né, previamente, né? Então, é basicamente isso. Resolução de exercícios então, aquela coisa, né, não é só porque é humanas que não precisa fazer exercício, tá, gente? Exatamente. É só... Eu tive que fazer Pode muito. falar.
Eu tive que rezar para aprender alguma coisa. Copiando. Fundamental. Fundamental também. Não é só leitura. Também precisamos fazer exercícios em geografia, história, sociologia, filosofia, certo? Bem, os mapas mentais, adoro, e está muito em alta, né, nos últimos anos, ainda mais por conta do lettering, né, a prática do lettering, essas letrinhas todas bonitinhas e diferentes, assim, excelente, assim, para poder organizar esses mapas mentais, e acaba sendo até um exercício de uma terapia, né? Você fazer mapas mentais. É muito gostoso, né? Você pega ali, você fala, não, hoje eu vou fazer um mapa mental sobre determinado assunto. E outra coisa, né? Os mapas mentais não servem apenas para geografia, mas para todas as disciplinas, né? Resumos e fichamentos também interessante você fazer, caso você possa e você tenha tempo. No caso da geografia e da história, mas assim, acho que para todas, né? Quase praticamente, mas geografia e história acaba tendo muito mais opção, são os documentários e filmes, né? Excelentes, assim, tem uma vastidão, uma lista extensa aí de nomes, de documentários e filmes, né? Dos mais variados assuntos possíveis. Além disso, também tem diversos vídeos no YouTube que explicam altas coisas, né? Tudo desenhadinho. Hoje em dia tá tudo assim, né, Kenji? Tudo muito facilitado, tudo ali entregue, né? De bandeja, praticamente. Cara, isso é uma coisa que não quer, velho. De quem tá vagabundeando. Exato. Porque lembra, eu tava pensando na nossa época de estudo, quando nós éramos crianças, porque você nasceu no mesmo ano que eu, né? Sim, a gente tem Em 80... A gente tem a mesma idade. 88, né? Você é de 88, né? Sim. Olha lá, né? Já falando a idade aqui para todo mundo, mas tudo bem. E eu não edito o vídeo, droga. Droga. Tudo bem. Quem mas assim, ganhou essa informação. Ganhar essa informação, pois é. Mas assim, poxa, na nossa época de criança, quando a gente queria fazer algum trabalho, não sei se com você era assim, acho que sim. Nossos pais precisavam nos levar para a biblioteca. Você lembra disso? Eu ia de bicicleta para a biblioteca, mas eu ia. Pois é, porque a gente não tinha celular, a gente não tinha Google. Não tinha internet. Né? O pai Google, celular, internet, nada, né? Então, todo o conhecimento que a gente tinha que trazer de novo, né, para os trabalhos, estavam em livros, em enciclopédias, né? Sim. E, Barça. nossa... Você chegou a usar Barça? Ou Larousse Cultural? Nossa, sim, todas essas, né? Que estão lá, que hoje em dia estão lá nas prateleiras, né, das bibliotecas, pegando poeira, só pegando poeira, né? Porque agora praticamente toda a informação está na internet, né? Então, poxa, vocês precisam, né? Fundamental tentar aproveitar, né? Se aproveitar dessa possibilidade, né? De assistir esses documentários, esses filmes, muitas vezes quando são indicados. Eu já deixo aqui uma baita de uma recomendação aqui que se chama O Dilema das Redes, que está na Netflix, né? Saiu esse ano. Hoje de tarde. Hoje, acabei de assistir. Ah, não! Eu assisti. Sério? Hoje. Assisti hoje, almoçando. Eu peguei o prato e que coincidência! Exatamente. E aí, você gostou? Adorei. A gente pode depois marcar uma live, né, comigo, com alguém da redação e tal, para a gente falar sobre isso, você da física, né, em relação a esse assunto que, poxa, é um tapa na cara da sociedade, né? Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas assim, vale muito a pena, né? Fala aí sobre a questão principalmente das redes sociais, né? E o impacto dessas redes, né, nas nossas vidas, sim, né? Como que elas vêm aí nos persuadindo, né? Influenciando as nossas ações, elas né? Então assim, e você nem percebe. Como elas nos controlam, exato. E como somos dependentes, né, em relação a essas
redes sociais, e, poxa, é excelente, assim, tudo que o documentário traz, que ele coloca ali na mesa, é muito legal, então vale super a pena. E não só para geografia, mas pode ser um tema de redação, muitas vezes. E é legal você ter um contato, né, com esse assunto. Então, o Dilema das Redes, que está na Netflix, assistam. Além de documentários e filmes, também há a possibilidade, e aí, mais uma vez, isso não só para geografia, mas para todas as disciplinas. Eu mesma estou aprendendo algumas coisas de inglês através de podcasts que eu estou escutando de inglês, sabe? Existem podcasts de física, de matemática, de tudo que você pensar hoje em dia, você vai lá e procura um assunto e vai ter alguém falando sobre aquilo em algum podcast, né? Então, no caso da geografia, os mais importantes, assim, que eu deixo de indicação para vocês, são 4. Eu vou falar de 4 principais aqui, que são os mais legais, os que eu mais escuto, né? E que me ajudam muito a entender a geopolítica, né, da atualidade. Então, questões de atualidades, muitas vezes, é legal a gente acabar estudando por esses podcasts, né? Então, o primeiro deles, um dos meus favoritos, é o Petit Jornal, né? Muito legal, né? Todos eles vocês encontram no Spotify, por exemplo, né? Então, o Petit Journal é o primeiro. Tem o xadrez verbal também, que é muito bom, só que o xadrez verbal ele é meio longo, mas você pode ir escutando em parcelas, você faz um parcelamento aí para escutar bonitinho. E aí, esses 2 são os principais para mim, em termos de geopolítica. Logicamente, existem vários outros, mas deixo esses 2 aqui. E de notícias, né, do dia a dia, tem 2 que eu acho legais, assim, que eles são bem diretos e são com episódios curtos. O primeiro deles é o Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo, se eu não me engano, acho que é da Folha de São Paulo. O Café da Manhã, que vem com as notícias, né, as principais notícias da manhã, né, daquele dia. E depois, na hora de dormir, você vai e escuta o Durma com Essa, que é do jornal Nexo, né? Que aí ele faz um apanhado dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo naquele dia, né? Então, assim, fundamental. Fica aí essa dica para vocês, né, dos podcasts. Durma com essa, gostei. Vou pegar. Durma com essa, veja depois, é bem interessante. E por fim, jornais e revistas, né? Se você é uma pessoa aí que gosta de ler, né, que procura aí, tem maior facilidade em ler, né, coisas e tal, tem muita coisa bacana, né, em termos de jornais e revistas. Eu gosto muito, por exemplo, da Le Monde Diplomatique, né? Acho que vale muito a pena aí se você quer ficar antenada em relação a questões das atualidades, acaba valendo a pena você assinar, você seguir, né? A Le Monde Diplomatique, tem a Piauí também, né? Sempre com... Oi? Le Monde tem em português para os nossos alunos aqui? Tem. A Le Monde é um jornal né, de origem da França, né? Mas tem a Le Monde Diplomatique Brasil, né? E é essa que dá para vocês assinarem, assim. E é muito legal. A assinatura não é cara e vale muito a pena. Acho que é coisa de R$ 15 por mês. Mas, assim, um conteúdo excelente, assim, você vai estar atualizada de maneira ali responsável, sabe? São reportagens ali bem estruturadas e tal. Bem embasadas, exato. Isso é muito importante também, né? Então, cada vez mais a gente tem que se desvencilhar das fake news, né? Tem notícia mais uma vez, WhatsApp, pelo amor de Deus, cara. A chance é muito grande. Exato, cara, exato. E ó, mais uma vez, esse O Dilema das Redes
né, o documentário que está aí na Netflix, fala também sobre a questão das fake news, né? Então vale a pena, assista, né? Abre horizontes, amplia horizontes, né? Na verdade, em relação a todas essas temáticas. Vai aumentar seu conhecimento e seus argumentos se um dia tiver que escrever sobre o assunto, né? Vai ter redação Nossa, sobre o tema, você vai ter que saber o que falar. exato, Não só sua exatamente. opinião, né? Você tem que ter os fatos. Exato, né? Você tem que fugir do senso comum e não colocar a sua opinião, né? Você tem que trazer os fatos, né? Costurar, né, esses fatos aí num modelo de dissertação, né? Aí já entra também o papel fundamental dos nossos amigos aí da área das linguagens, né? Os professores de português, Muito de importante. redação, muito importantes também. E é Português isso. vale mais do que qualquer outra matéria, em qualquer prova. Pois é, tem um peso muito forte, né? Português e matemática também. Mas português ainda mais, né? Ainda mais. Sempre tem um peso vezes 2 ou vezes 3. Pois é. E é isso, essas são as dicas que eu tenho para vocês neste momento, né? Poxa, que legal, Vivi, muito obrigado. E coisa específica, tipo algumas provas famosas, você tem uma ideia das tendências, o que cai mais em cada um? Tanto vestibulinho quanto vestibular? Sim. E essa é a parte final, né? Inclusive aqui que eu acabei organizando, deixei também aqui, ó. Eu separei de acordo com algumas pesquisas que eu fiz hoje mesmo, tá? Coloquei as fontes aqui, né? Então, no caso, em relação às ETECs, tá? Então, no vestibulinho, geografia aparece, mas aparece pouco, né? Quando aparece, aparece nas provas das ETECs. Por exemplo, o Cotuca, o vestibulinho do Cotuca não cobra geografia, né? Cobra apenas português, matemática e ciências, mas geografia não acaba não aparecendo, né? Mas nas ETECs, cerca de 6 a 7 questões, né? Normalmente acabam aparecendo de geografia, e esses são os principais temas, né? Então, por exemplo, globalização é o top das baladas, e isso não só no vestibulinho, mas também no vestibular, a gente vai ver daqui a pouco, né? Globalização é um dos principais temas da geografia, no que diz respeito à geografia humana. E uma outra coisa importante aqui, né? Essa divisão entre geografia humana e geografia física, ela serve para facilitar os estudos, tá? Mas eu sempre falo para os meus alunos que a geografia, gente, a geografia é uma só, né? Geografia é geografia, ponto final, e tá tudo ali junto, misturado, né? A gente estuda de tudo um pouco, né? Relações, tanto aí questões relacionadas ao relevo, ao clima, à vegetação, como também questões sociais, né? Políticas, econômicas, e tá tudo se interrelaciona, né? Sim, Só que a gente faz essa divisão, e não é só a geografia que tem essa divisão, né? A história também, a física, né? Vocês também dividem como é que é? Física ótica. mecânica, elétrica, Isso, termo, mecânica, elétrica, ótica e. tem São quatro, não termofísica são? ondulatória. Principalmente? Tem termofísica ondulatória, geralmente separa. Mas E nas moderna. escolas, assim, no ensino básico, normalmente eu lembro de ótica. Uhum. Era ótimo. Ah, enfim, né? O professor Kenji está aí para falar para a gente quais são as frentes, mas além, né, todas as disciplinas têm essa divisão, essa subdivisão, justamente com o intuito de facilitar o estudo. Mas no final das contas é tudo uma coisa só, sabe? Bom, ok. Então, no caso de geografia humana, globalização, geopolítica, industrialização, né, as revoluções industriais, primeira, segunda, terceira revolução, né, urbanização, né, então é legal ter em mente aqui, saber exatamente sobre o que se trata cada um desses assuntos, e na parte de geografia física, que aparece um pouco menos, né, nas provas aqui das ETECs, basicamente relevo, né, então geologia e geomorfologia,
e vegetação, tá? Principalmente. E, além disso, também atualidades, né? Então, é sempre legal a gente ficar por dentro dos principais assuntos, né? Em relação aí, sei lá, os acontecimentos do ano, né? Ou do ano anterior, normalmente. Então, é mais ou menos isso que acaba sendo cobrado, tá? Isso nas ETECs. Em relação ao Enem, o que eu separei aqui? Né? De geografia humana e de geografia física. A fonte é do Guia do Estudante, é um material interessante que acaba sendo vendido nas bancas, né, de jornal, mas agora também tem para assinar online, né? Descobri isso esses dias, eu não sabia, estou atrasada nisso, mas tem o Guia do Estudante também para ser assinado. E aí, de acordo com dados do ano passado, né, eles elencaram aqui, então está na ordem correta, tá? Do mais, o tema que mais aparece para o que menos aparece, tá? Em termos de geografia humana, o top 1 aqui do Enem são questões ambientais, né? Depois vem urbanização, globalização, e aí vai seguindo, né? Até espaço geográfico. Em geografia física, nós temos a climatologia, em primeiro lugar, depois cartografia, muito importante, né? Biogeografia, geologia, geomorfologia e solos. Também está na ordem, tá? De relevância dos que mais aparecem para o que menos aparece. E aí é o que a gente estava comentando, né, Kenji? É uma lista gigantesca, né? Na verdade, tem bastante coisa aqui, é muita coisa para estudar. E aí, caso você esteja naquele momento, como é que é, Kenji? Que a água tá batendo. Que a água, que a água já tá ali, né? Poxa, você já tá quase ali, ó, se afogando no meio do oceano. Enfim, é aquilo, né, gente? Foca no que mais... Foca nos tops aqui, né? Nos 3 primeiros, pelo menos, né? Assuntos, né? Então, questões ambientais, urbanização e globalização. Pronto. Tipo, é isso, sabe? Ah, não quero zerar em geografia. O que eu faço? Foca nos 3 primeiros aqui, nos 3 primeiros aqui. Se o tempo tiver muito mais curto, no primeiro daqui, no primeiro daqui. Enfim, né? A gente vai encontrando, né, as nossas estratégias aí de acordo com as nossas necessidades. Mas é basicamente isso, tá? Isso aqui em Enem. Na Unicamp, eu trouxe esse gráfico, que é um gráfico aqui que foi elaborado pela rede de ensino objetivo, tá? Eles pegaram dados dos vestibulares aqui que ocorreram entre 2013 e 2018, e eu achei muito interessante, por isso que eu acabei colocando aqui, gostei dessa organização aqui que eles fizeram, e nós temos aqui na legenda, né, os anos, né, então o verdinho aqui 2013, aí passando por 14, 15, até chegar a 2018, que é o roxinho, né, e aí é aquilo, né, gente, olhando aqui para o gráfico, a gente percebe que, por exemplo, no que diz respeito à Unicamp, entre 2013 e 2018, o que mais apareceu foi, por exemplo, isso aqui, né? Quadro natural do Brasil e do mundo, né? Inclusive aparecendo aqui em todos os anos, tá? De 2013 a 2018. Outra coisa muito importante, outro assunto muito interessante também importante, é a questão aqui de urbanização e rede urbana, tá? Também muito forte aqui nas provas da Unicamp, aparecendo todos os anos, como a gente está vendo aqui no gráfico. E é isso, são os 3 principais temas, né? Quadro natural do Brasil e do mundo, urbanização e rede urbana, e as regiões brasileiras do estado de São Paulo, né? Depois a gente tem algumas outras aqui, assuntos importantes, mas que aparecem com menor intensidade, né? E é isso. Este gráfico vocês encontram, né, facilmente em algum site, né, do Objetivo. Eu não sei se está disponibilizado, mas assim, eu posso depois, Kenji, eu te passo esses slides e você disponibiliza, tá? Lá na descrição do vídeo, você pode disponibilizar tranquilamente, sem problemas. Se alguém quiser, Bem? deixe nos comentários, tenho interesse nesse gráfico.
Então, aí eu já disponibilizo todos os slides sem problemas. E por fim, né, fechando aqui então com a FUVEST, né, com o vestibular aí da USP, né, organizado pela FUVEST. Quais são os temas? E aqui eu encontrei no site aqui do G1 este gráfico, que inclusive tem de todas as disciplinas, organizado aqui pela rede de ensino, né, do Poliedro. Tem de todas as disciplinas, achei bem interessante. E aqui para geografia, né, o que eles colocaram? Olha só como já deu uma boa mudada, né, da Unicamp para a FUVEST, por exemplo, né? Só voltando aqui um pouquinho, olha só, no caso da Unicamp, né, globalização foi um tema muito presente. Deixa eu ver, esse verdinho, esse aqui acho que é 14 ou 17 agora? Poxa, eu acho que é 14. Mas, enfim. Acho que é 14, mas caiu um ano só a globalização, né? Exato, com mais intensidade, sabe? Agora, já na FUVEST, veja, né? Incidência de assuntos. A globalização está em primeiro lugar. Né? Então, sim, o vestibular da FUVEST, ele tem, né, no que diz respeito à geografia, ele é mais voltado para essas questões de globalização, geopolítica, né, e tudo mais. Depois, em segundo lugar, aqui tem agropecuária, geomorfologia, né? Urbanização está em tudo, né, gente? Não sei se vocês perceberam, tanto no Enem, na Unicamp e na FUVEST, é um tema muito cobrado, né? De geografia física, clima é o mais cobrado, tá? Mais, inclusive, do que geologia. Eu sei que tem muita gente, uma galera acaba preferindo geologia, gosta mais de geologia, mas clima é o mais cobrado aqui. Enfim, e aí vai indo, né? Não vou ficar me estendendo muito aqui, claro, mas vai estar lá, tá disponível para vocês esse gráfico. E legal que eles fizeram essa organização aqui também, né? Colocando, enfim, né? No caso aqui em azul, né? Geografia econômica, né? E como que esse grande tema se liga a outros subtemas, sabe? Então, a geografia econômica pode estar relacionado a questões de capitalismo, sobre fontes de energia, sobre, por exemplo, indústria, né, liga aqui também a agropecuária, sabe? No que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, né, que é esse laranjinha aqui embaixo, né, questões que podem aparecer falando sobre problemas mundiais, né, dentro aqui do subtema problemas mundiais, que, poxa, meio ambiente realmente é algo, né, que se trata aí normalmente de um problema mundial, né? E subindo aqui, né, geopolítica ambiental, enfim, então é bem interessante mesmo esse gráfico que fizeram, que organizaram aqui pelo Poliedro, e a gente vai disponibilizar para vocês aí depois, né, no link. Se alguém quiser, link aí, comenta aí embaixo que eu quero ver. Das descrições, exato. E é isso. Acabou. Dicas valiosíssimas. Ninguém gosta de perder tempo, já sabe como fazer e o que estudar, né? Principalmente. A chance de cair de novo é muito grande. Exato. Poxa vida, muito obrigado, Vivi. Deixa eu terminar com a última pergunta, que é você tem algum canal de YouTube? E sim, pode divulgar? Se não, por que não? Ótima pergunta também. Inclusive, eu gostei de todas as perguntas, viu? Eu falei isso para você, né? Eu achei bem legal. Ah, é? Mas em relação a canal, né? Eu não tenho um canal no YouTube, no Instagram, tipo, né? Não tenho uma página, assim, não tenho nada disso, né? Acho muito bacana. Eu sei que já existem diversas, né? De geografia, tenho diversos colegas, né, que estudaram comigo, inclusive, que têm atualmente suas páginas, né, seus blogs, seus canais no YouTube e tudo mais, mas eu atualmente ainda não tenho. Pode ser que no futuro eu organize, eu acho muito interessante, de fato, eu gosto da ideia,
Mas eu não tenho, e aí já, né, fechando com a última questão, por que que eu não tenho? Por falta de tempo. É muita coisa e eu acredito que para você oferecer um bom conteúdo, né, uma coisa organizada ali, bacana, você tem que ter um certo tempo para, né, organizar tudo isso, né, esse material todo. E no atual momento eu realmente não estou com esse tempo, né? Quero muito, tenho vontade, mas quem sabe daqui um ano, alguns meses, né? Como posso dizer, eu pule aí, né, de cabeça no mundo virtual, de fato, né? No mundo dos canais de YouTube, por aí vai. Mas é isso. E tinha um sermão para mim agora. Que a Carol fez eu, tipo, não, porque Sermão, por quê? para oferecer um serviço de qualidade, organizado, preciso de tempo. Eu não tô tendo tempo, não tô oferecendo nada direito nos últimos dias. Ai, meu Deus. Galera, vou voltar. Nossa, Kenji, mas você está oferecendo, o que você oferece está sendo bem legal, né? Por mais que você não poste Os toda dias, todo semana, sei dia, lá, ia todo dia. né? Então tá difícil. Pois é, imagine postar todo dia. Nossa, tem que ter muito tempo. Você deveria ter, tipo, uma equipe, né? Ia ser bom. Contratar um pessoal aí para poder te ajudar Eu nesse contratei um, processo. eu já contratei um para fazer uns desenhos, a thumbnail dos vídeos para mim e os exercícios. Olha, que É meu chique. sobrinho. Se você Aí está sim. assistindo, beijo, Jun. Seu padrinho te ama. Ai, que fofo. Meu sobrinho tem 13 anos e trabalha para mim. E é lógico que eu pago ele, né? É óbvio que é porque ele não tem cartão de crédito. Quem que compra os negocinhos do PlayStation dele lá? Os É joguinhos você, né? ou as contas com dinheiro infinito lá? Só o tio aqui que gasta cartão de crédito com ele. Os pais dele não vão gastar. É lógico. É lógico. Troca de favores, né? Ele faz o que eu Pois é. quero, eu faço o que ele quer, a gente fica muito feliz, a gente se ama. Ai, ai. Terceiriza também o seu vídeo. Encontra umas parceiras, aí uma faz a parte escrita, outra posta, a outra grava, você só fala. Vamos ver mais pra frente. Quem sabe? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Menos trabalho, não, porque cansa, eu sei que é impossível. Mas deve ser muito gratificante, né? Também. Eu gosto pra caramba. Vou fazer mais vídeos assim que der. Eu tô meio apertado no momento. Mas muito obrigado pela presença, pela participação. Esse vídeo ficou meio longo, acho que é o vídeo mais longo até o momento do meu canal. Mas espero que vocês tenham gostado. Agradecimentos infinitos para a Vivi por todas as dicas e conhecimentos valiosos. E pela presença mesmo, porque o tempo de um professor não é fácil. O professor trabalha muito dentro da própria casa, não é só na sala de aula. E só de ficar mais de uma hora aqui comigo é muito agradecimento. Muito obrigado, Vivi. Eu não recebo nem Pois é. eu até te pagava. Mas eu posso fazer Imagina! Tô no dia de folga aqui. uma batata. Um dos poucos, né? Um dos poucos dias de folga, mas ainda existem, né? Então. Eu faço uma batata frita qualquer dia, você pode comer. Tá ótimo. Tá Vou certo? cobrar, hein? Pode Tá bom. deixar. E disponha, viu, Me chama Kenji? pro seu aniversário que Agradeço. eu levo batata. E Ah, meu aniversário vai ser numa segunda-feira, né? uh, Esse ano. Complicado, infelizmente. Infelizmente, né? estamos na Aniversário de pandemia. segunda-feira. Ninguém merece. É, Mas vamos fazer sim alguma coisa assim que toda essa loucura, né, de coronavírus der uma baixada, que nós estivermos todos vacinadinhos, né, com a vacinação em dia, sim. a gente Comer combina uma batata com festa. nada não rola. Pois é.
Mas é isso, disponha, estou aqui à disposição, né? No caso queira aí Fazer novos organizar outros vídeos com outros professores, uma conversa aí conjunta, vai pode ser me muito chamar legal. aqui. Espero que sim e que você tope o convite quando rolar de novo. Comentem Com aí certeza. se querem ver mais vídeos com Vivi no meu canal. Galera, curtam aí se puderem, para dar aquela força. Vocês são... Sem vocês, o canal não tem sentido nenhum, né? A gente faz para Pois vocês. é, Eu não estamos ganho nem aqui um por tostão. vocês. Não ganho nem um Não ganho tostão. nem- Nem um tostão. Nem um pingo. Você quer, viu? Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado. Vamos dar tchau junto. Você falou, galera? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Beijo. Tchau, gente. Beijos, até mais.